Olá, meus irmãos, que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com cada um de vocês. Graças a Deus por estarmos aqui mais um dia, orando juntos na presença do nosso Senhor. E após a nossa oração estaremos meditando na palavra de Deus. Se você ainda não está inscrito no meu canal que tenho lá no WhatsApp, o link está aí fixado nos comentários ou na descrição do vídeo. Se você me seguir por lá, você vai receber todos os dias versículos bíblicos para abençoar o seu dia e não vai perder nada que posto por aqui no YouTube. E também, sempre que tenho condições, eu posto lá pequenos devocionais em texto para a sua meditação. E eu te peço também que você deixe o seu like se você gostar desse vídeo e compartilhe nos seus grupos, nos grupos da sua família. Compartilhe para aquela pessoa que você sabe que vai receber ajuda de Deus através dessa oração e através da ministração da palavra que teremos aqui. Se você é novo por aqui e gostar do canal, eu te peço também que você se inscreva e não deixe de ativar as notificações. Quero te dizer também para você ficar à vontade para deixar os seus pedidos de oração fixado nos comentários, ou melhor, nos comentários. Assim, mais pessoas estarão orando por você. Antes de começar a orar, eu quero ler para você Filipenses capítulo 3, versículo 20. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, fechem seus olhos e vamos orar. Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos e te glorificamos por mais um dia estarmos aqui unidos em nome do Senhor Jesus Cristo para orar ao Senhor. Deus querido, obrigado, Pai, pelas nossas vidas. Obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado pelo dia de ontem. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, pelo dia de amanhã. Te agradecemos, Pai, pelo ar que nós respiramos. Te agradecemos pelas nossas vidas. Te agradecemos, Pai, por tudo o que nós temos, Pai. Deus Todo-Poderoso, te agradecemos porque o Senhor tem sustentado as nossas vidas. O Senhor tem nos protegido. O Senhor tem nos guardado e nos livrado de todo o mal, meu Pai. Te agradecemos por todas essas coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai querido, aproveitamos esse momento para te pedir perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. Que o Senhor venha, meu Pai, purificar a nossa mente, purificar o nosso coração. Pai querido, nos ajude a vencer as nossas fraquezas. Ajude-nos, meu Pai, a vencer os nossos pecados. Que o Senhor, meu Pai, venha nos libertar de toda maldade, de todo pecado, de tudo aquilo que nos prende nas práticas, meu Deus, que não agradam ao Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai querido, na Tua palavra está escrito, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E também está escrito que Jesus Cristo se manifestou para desfazer as obras do diabo. Portanto, meu Pai, eu quero lhe pedir que o Senhor venha nos libertar, que o Senhor venha desfazer todo e qualquer mal que foi feito para nos prender no pecado, para nos prender em nossas fraquezas, Pai. E eu te peço, meu Pai, que o Senhor venha tocar na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma, em todo o nosso ser. Que o Senhor venha nos transformar, que o Senhor venha renovar e restaurar a nossa mente, Pai, em nome de Jesus. Deus querido, coloca nos nossos corações prazer pelas coisas do Senhor, prazer no Senhor, sede pelo Senhor, atração pelo Senhor, Pai, em nome de Jesus. Tira, meu Pai, de nós o prazer pelo pecado. Tira de nós, meu Deus, o prazer e a atração pelas coisas do mundo e por tudo aquilo que não agrada ao Senhor e nos afasta da Tua presença, em nome de Jesus Cristo. Deus querido, eu lhe peço, meu Pai, lança luz na nossa mente, lança luz nos nossos corações. Pai querido, tira de nós toda cegueira espiritual. Tira, meu Pai, tudo aquilo que nos impede de compreender o Senhor, de ouvir a voz do Senhor em nome de Jesus Cristo. Abre, meu Pai, os nossos olhos espirituais.
nos permita, meu Pai, ter uma experiência sobrenatural com o Senhor Jesus Cristo, que nós tenhamos um encontro ao Senhor, com o Senhor Jesus Cristo, que Ele venha ao nosso encontro, ou que o Senhor nos conduza ao encontro dEle, seja em arrebatamento de espírito, arrebatamento de sentido, ou através de sonhos, mas que nós tenhamos um encontro sobrenatural, real, vivo e verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo, para que nós sejamos, meu Deus, tocados pelo Senhor, envolvidos pelo Teu poder, para que haja, meu Deus, verdadeira transformação na nossa mente, verdadeira transformação na nossa alma, verdadeira transformação no nosso coração. Pai querido, nós sabemos que o que nos transforma é a Tua palavra, mas a Tua palavra sem o poder do Senhor, sem a atuação do Teu Espírito, não tem efeito nas nossas vidas, pois sabemos muito bem que existem muitas pessoas que conhecem a Tua palavra, mas não têm o Teu Espírito e nada acontece através da vida delas, porque o Espírito do Senhor e o poder do Senhor não está com essa pessoa. Por isso nós te pedimos, meu Pai, nós cremos na Tua palavra, nós cremos, meu Deus, que o Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Nós cremos, meu Pai, que a palavra do Senhor tem poder para nos restaurar, nos fortalecer, nos animar, nos encorajar, fortalecer o nosso espírito, aumentar a nossa fé, abrir os nossos olhos, iluminar o nosso caminho, meu Deus. Nos corrigir dos nossos erros, meu Pai, nos ensinar as verdades espirituais, nos ensinar e nos fazer crer no Senhor, meu Deus. E nós cremos também, meu Deus, que juntamente com tudo isso é necessário o mover do Teu Espírito, é necessário o agir do Teu Espírito, é necessário o poder do Senhor. Uma verdade e uma prova disso nós temos na Bíblia Sagrada. Jesus Cristo ordenou aos seus discípulos que aguardassem em Jerusalém até que eles recebessem do alto o Teu Espírito Santo. E quando eles receberam o Teu Espírito, eles também foram cheios do poder do Senhor. E o próprio Senhor Jesus Cristo falou: sem mim vocês nada podem fazer. Portanto, meu Pai, eu te peço, tenha misericórdia de nós. Nós cremos, Pai, no sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Nós cremos, meu Pai, no poder e na eficácia da oração, conforme a Tua palavra nos ensina e nos garante. Por isso estamos aqui orando e pedimos ao Senhor, meu Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Permita-nos, Pai, ser tocados pelo Teu poder, ser envolvidos pelo Teu poder, ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo, que a nossa alma seja transformada, que o nosso coração seja transformado, que a nossa mente seja renovada. Deus querido, tira de nós toda impureza, toda maldade, meu Deus, tudo aquilo que não agrada ao Senhor, tudo aquilo que não vem do Senhor. Que o Senhor venha, meu Pai, purificar as nossas vestes, lavar as nossas vestes com o sangue precioso do Senhor Jesus Cristo, Pai querido e poderoso. Deus poderoso, nos ajuda, meu Pai, porque nós tentamos fazer as coisas para agradar ao Senhor e nós até conseguimos, meu Pai, mas nós somos limitados. Eu digo isso porque muitas coisas nós ainda não conseguimos vencer e nem sempre, meu Pai, nós conseguimos estar acertando em todas as coisas, estar obedientes ao Senhor em todas as coisas, estar agradando ao Teu Espírito em todas as coisas, Pai. Deus querido, nos purifica, tira de nós todo o mal. Se porventura o inimigo lançou, meu Deus, qualquer tipo de mal dentro de nós, que o Senhor venha tirar, que o Senhor venha nos purificar. Se nós mesmos, meu Pai, nos contaminamos com as coisas do mundo, com o pecado, dando lugar aos desejos malignos do nosso coração, eu te peço que o Senhor nos perdoe e nos purifica, Pai. Pai querido, enche-nos com a Tua santidade, enche-nos, Pai, com o Teu poder, enche-nos, Pai, com o amor do Senhor, enche-nos, Pai, com o Espírito Santo do Senhor, meu Pai, que nós venhamos produzir bons frutos para o Teu reino, frutos que agradam ao Senhor em nome de Jesus, que nós venhamos, meu Pai, ser luz nessa terra e não trevas. Pai querido, que nós sejamos bênção na vida das pessoas e não maldição, que nós sejamos, meu Pai, pedras de edificação e não pedras de tropeço, meu Pai, em nome de Jesus. Que nós sejamos, meu Pai,
árvores frutíferas e não árvores infrutíferas. Que nós sejamos, meu Pai, árvores que produzam bons frutos e não árvores de maus frutos, Pai. Em nome de Jesus, que as nossas boas obras, que o nosso estilo de vida, o nosso modo de viver, venha refletir a glória do Senhor, venha glorificar e engrandecer o nome do Senhor perante as pessoas, conforme Jesus Cristo nos ordenou e está registrado em Mateus capítulo 5, versículo 16, que as nossas obras devem ser vistas pelos homens para que o Pai Celestial seja glorificado. Deus querido, nós dependemos do Senhor, dependemos do Teu poder, dependemos do Teu Espírito, dependemos da Tua palavra, dependemos do Senhor Jesus Cristo. Eu te peço, Pai, continue nos ajudando. Pai querido, não nos abandone, não desista de nós, meu Pai. Eu lhe peço, meu Pai, que o Senhor não nos entregue às vontades pecaminosas dos nossos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai querido, eu lhe peço também que o Senhor venha nos guardar, nos proteger, nos livrar de todo mal, não nos deixe cair em tentação, meu Pai, em nome de Jesus. Eu te peço, Pai querido, que o Senhor venha nos conceder proteção divina. Eu te peço, meu Pai, que os anjos do Senhor estejam acampados ao nosso redor. Pai querido, repreenda, Pai, todo espírito maligno que esteja enfrentando, meu Pai, ou melhor, atacando as nossas vidas, meu Deus, influenciando as nossas vidas, fazendo coisas, meu Deus, para nos prejudicar, para nos tirar da Tua presença, para nos colocar tristeza, nos colocar desânimo, nos colocar preguiça, gerar ira no nosso coração, gerar decepção e frustração nos nossos corações, em nome de Jesus. Eu lhe peço, Pai querido, que o Senhor venha desfazer toda a obra maligna, todo e qualquer mal que foi feito e enviado para prejudicar a nossa vida, prejudicar a nossa casa, prejudicar o nosso casamento, meu Pai, em nome de Jesus. Deus querido, abençoe o nosso lar, abençoe, Pai, a nossa família, abençoe, Pai, nossa vida conjugal, nossa vida sentimental, que o Senhor venha repreender e desfazer todo o mal feito e enviado para destruir e prejudicar nosso relacionamento conjugal e sentimental, em nome de Jesus. Eu te peço também, meu Pai, que o Senhor venha repreender todo espírito maligno que esteja trabalhando contra os nossos filhos, contra as nossas crianças, Pai, em nome de Jesus. Pai querido, repreende as contendas, meu Deus, entre as crianças nos nossos lares. Repreende, meu Pai, as brigas, as divisões, os desentendimentos, as inimizades entre os nossos filhos, entre os irmãos, Pai, nos nossos lares, em nossas casas, em nome de Jesus. Repreende, Pai querido, a contenda, a briga, a divisão, o desentendimento, o adultério entre os casais, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu peço ao Senhor, meu Deus, que o Senhor envie os anjos de guerra do Senhor para batalhar, guerrear em nosso favor, repreendendo todo o mal e nos trazendo proteção em nome de Jesus. Que o Espírito Santo do Senhor venha manifestar a alegria do Senhor no nosso meio, manifestar a paz do Senhor no nosso meio, manifestar a presença do Senhor no nosso meio. Que venha prevalecer a alegria e a paz do Teu Espírito em nossas vidas, em nossos corações, em nossas mentes, em nossa casa, no nosso lar, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus querido, eu lhe peço que o Senhor venha repreender toda a inveja lançada contra nossas vidas. Repreenda, meu Pai, todo sentimento, toda emoção maligna, todo pensamento, intenção e desejo negativo, maligno, lançado, direcionado contra as nossas vidas. Que o Senhor venha, meu Pai, repreender, anular todo o poder e toda força maligna, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Deus querido, nos proteja, nos abençoe, Pai. Repreenda toda a maldição lançada contra nós. Eu te peço, meu Pai, que as bênçãos do Senhor estejam sobre nós, que as bênçãos do Senhor venham nos alcançar, em nome de Jesus. Deus querido, abençoe nossa vida financeira. Abençoe, meu Pai, a nossa vida profissional. Abençoe, meu Deus, aquele que está desempregado, precisando de um emprego, que o Senhor venha abrir a porta de emprego.
Abençoe, meu Pai, aquele que trabalha, que é um profissional autônomo, está faltando serviço, está tendo pouco serviço. Abençoe aquele, meu Deus, que está desanimado, que está com depressão, que está sendo derrotado pelo sentimento de preguiça, que não tem motivação para trabalhar. Eu lhe peço, Pai, em nome de Jesus, manifesta o teu milagre, manifesta o teu poder. Toca, meu Pai, com as tuas mãos poderosas, meu Pai, sobre a vida de cada pessoa que está precisando de ânimo para trabalhar, que está precisando de ideia, de inspiração, da direção do Senhor. E abençoe, meu Deus, envie a provisão financeira, que nada falte na vida dessa pessoa, na casa dessa pessoa, Pai, em nome de Jesus Cristo. Deus querido, eu lhe peço pela vida de todo aquele que está enfermo, em nome de Jesus. Abençoe, meu Pai, opera o milagre do Senhor na vida daquele que precisa de um milagre, aquele que recebeu um diagnóstico dos médicos, meu Pai, dizendo que tem uma doença incurável. Eu quero lhe pedir que o Senhor venha manifestar a glória do Senhor na vida dessa pessoa, operando o milagre da cura, porque isso aí para o Senhor é nada, isso é fácil para o Senhor, não existe impossível para o Senhor. Portanto, eu lhe peço, Pai, coloca fé no coração dessa pessoa que precisa e manifeste a cura do Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado, meu Deus, e essa pessoa venha dar testemunho em nome de Jesus. Tira, meu Pai, toda enfermidade, toda doença, tira toda dor, que o Senhor venha restaurar a saúde de forma completa, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai querido, eu lhe peço que o Senhor venha repreender todo espírito de depressão, todo espírito de tristeza, todo espírito do vício, todo espírito, meu Deus, da prostituição, todo espírito que está prendendo essa pessoa no pecado. E se tem alguém na casa dessa pessoa que está me ouvindo, que está orando comigo, que está precisando, Pai, de libertação, que está precisando de cura, que está precisando, meu Pai, de salvação, eu peço a Ti, manifeste o poder do Senhor na casa dessa pessoa, na vida dessa pessoa, que vive com esta pessoa, que seja da família dessa pessoa, em nome de Jesus. Manifesta a salvação do Senhor, manifesta a cura, manifesta o milagre, manifesta a libertação, manifesta, meu Pai, a provisão do Senhor em nome de Jesus Cristo. Pai querido, eu peço ao Senhor que o Senhor venha renovar as nossas forças espirituais. Eu peço ao Senhor, meu Pai, que o Senhor venha nos revestir com a Tua armadura espiritual e nos fortalecer na força e no poder do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Nos ajude, meu Pai, nos ajude a buscar ao Senhor. Coloque em nós, meu Deus, sede na nossa alma, sede pelo Senhor. Nos dê ânimo, disposição, coragem, sabedoria e estratégia para estarmos orando todos os dias, para estarmos fazendo propósitos com o Senhor, meu Deus, propósito de oração, propósito de jejum, ler e meditar na palavra, Pai querido, todos os dias em nome de Jesus. Eu lhe peço, meu Deus, nos dê força, nos dê sabedoria para evitar aquelas coisas que nos impedem de estar próximos do Senhor, que nos afastam do Senhor, que tiram de nós o desejo, meu Deus, de estar nos envolvendo, nos relacionando com o Senhor, através da busca, através da leitura da palavra, através da oração e através do jejum, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus querido, eu peço ao Senhor, meu Deus, que essa meditação que nós vamos fazer aqui, meu Pai, que o Senhor, o Teu Espírito, meu Deus, venha falar conosco através dessa meditação. Que o Senhor venha, meu Deus, alimentar a nossa alma, que o Senhor venha nos dar direção, que o Senhor venha nos dar resposta, que o Senhor venha nos ensinar, que o Senhor venha nos corrigir. Promove em nós, meu Pai, amadurecimento espiritual, crescimento espiritual, fortalecimento espiritual em nome do Senhor Jesus Cristo. Na Tua palavra, meu Pai, está escrito que as palavras do Senhor Jesus Cristo são espírito e vida. Portanto, eu peço ao Senhor, meu Pai, que essa palavra venha nos trazer vida, venha nos vivificar, venha fortalecer o nosso espírito, venha restaurar, meu Pai, as nossas forças em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai querido, eu peço ao Senhor, meu Deus, que o Senhor venha repreender toda a força maligna, todo o poder do inimigo que esteja tentando nos prejudicar, que foi lançado, enviado em direção à nossa casa, em direção à nossa família, em direção ao nosso casamento, em direção às nossas vidas, em direção às vidas dos nossos filhos, em nome de Jesus.
Repreenda, meu Pai, todo mal em nome de Jesus. Que o sangue de Jesus Cristo tenha poder sobre nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus Cristo se manifestou para desfazer as obras do diabo. Pai querido, nós te agradecemos e te glorificamos porque nós cremos na palavra do Senhor. Nós cremos, Pai querido, nas promessas do Senhor que estão registradas na Bíblia Sagrada. Nós cremos, meu Pai, que haverá um dia onde todas as pessoas que viveram nessa terra vão ressuscitar e estarão diante do Senhor para serem julgadas, uns para a vida eterna, outros para o sofrimento eterno. Te agradecemos, meu Pai, porque o Senhor nos promete salvação. O Senhor nos promete uma herança eterna em Cristo Jesus, gozo eterno na presença do Senhor. Muito obrigado, meu Pai, porque nós cremos nessas promessas, nós cremos no Senhor Jesus, cremos no sacrifício de Jesus, cremos no Teu Espírito, cremos no Teu poder, cremos na Tua palavra, nós cremos no Senhor, meu Pai. Te agradecemos pelo amor do Senhor, pela graça do Senhor, pela misericórdia e pelo perdão do Senhor e também pela salvação que se manifestaram através do Senhor Jesus Cristo, Teu Filho querido, que o Senhor enviou neste mundo, meu Deus, para morrer e ressuscitar por nós, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos e te glorificamos. E eu peço ao Senhor que essa pessoa que está orando comigo, que está me ouvindo, venha crer no Teu Evangelho, que os parentes dela venham crer no Teu Evangelho, que a família dela, os filhos, a esposa, o marido, os parentes, também, meu Pai, os amigos, os vizinhos, Pai, venham crer no Senhor Jesus Cristo, para que eles não pereçam no sofrimento eterno, mas eles tenham a vida eterna, se regozijando por toda a eternidade na presença do Senhor. Pai querido, nós te agradecemos e te glorificamos por tudo e acima de tudo seja feita a Tua vontade em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu irmão e minha irmã, graças a Deus por mais um dia estarmos aqui orando juntos e agora nós vamos meditar na palavra do Senhor. Se você ainda não ouviu os recados que dei no início, antes da nossa oração, eu quero rapidamente te avisar que o link do canal que tenho lá no WhatsApp está fixado nos comentários ou na descrição do vídeo. Se você me seguir por lá, você não vai perder nada que posto por aqui e também vai receber todos os dias versículos bíblicos para abençoar o seu dia. E sempre que eu tenho condições, eu posto por lá pequenos devocionais em texto para a sua meditação. E também fique à vontade para deixar os seus pedidos de oração nos comentários. Assim mais pessoas estarão orando por você. E se você gostar desse vídeo, eu te peço que você deixe o seu like e compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas e abençoadas pela palavra de Deus. Então vamos para a nossa reflexão de hoje. Eu quero ler um texto que está em Filipenses capítulo 3, versículo 20. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Meu irmão e minha irmã, o apóstolo Paulo está falando aqui algo sobre natureza, a natureza de origem, a nossa habitação, de onde nós viemos. Ele está dizendo aqui sobre a cidadania, ele está falando que a nossa cidadania, a cidadania de quem? Nós que cremos no Senhor Jesus Cristo. Sabemos muito bem que a Bíblia ela usa linguagens para dar nomes às coisas e também para representar coisas, como por exemplo as coisas do reino de Deus, as coisas invisíveis que são espirituais. E quando o apóstolo Paulo aqui está falando de cidadania, ele também está se utilizando desse meio. A palavra de Deus fala também que nós não somos deste mundo. Sabemos muito bem que existem vários mundos, mas a Bíblia Sagrada vai dar ênfase a 2 mundos especificamente. Inclusive, esses 2 mundos, eles são opostos
entre si. Eles são contrários um ao outro em sua natureza, em seu propósito e também no seu caminho, no seu destino, ou seja, na sua direção. Quando a Bíblia diz o mundo, ela pode estar se referindo ao planeta Terra, mas ela está se referindo ao sistema de governo e ao estilo de vida que as pessoas que vivem nessa terra levam. Estilo esse, sistema esse, que é contrário ao que Deus determinou para nós. É contrário ao sistema de governo e ao estilo de vida daquele que foi resgatado por Cristo Jesus e hoje pertence ao reino de Deus. E o apóstolo Paulo, ele usando esta linguagem, ele vai dizer também em uma de suas cartas que nós somos peregrinos em terra estrangeira. Um peregrino é uma pessoa que está peregrinando, viajando em um lugar, em uma localidade, em uma terra, em um país estrangeiro. Ou seja, essa pessoa não é desse lugar no qual ela está de passagem, no qual ela está viajando. Então nós somos assim. Estamos aqui nessa terra, nesse mundo, apenas de passagem. Isso aí significa que existe um tempo determinado. O dia em que nós nascemos é o dia em que começou a nossa jornada nesse mundo. O dia em que nós morreremos será o dia em que vai terminar essa nossa jornada. E a prova de que esse mundo não nos pertence é que todas as pessoas que vivem nessa terra, quando elas morrem, elas não estão mais nessa terra, elas não são mais vistas nessa terra e também elas não levam consigo nada do que pertence a esse mundo, pois esse mundo é o mundo físico, o mundo material. Inclusive o nosso próprio corpo, ele não vai junto, porque o nosso próprio corpo, ele é físico, ele é material. Nós vemos isso muito bem nos velórios, nos enterros. A pessoa morre, a alma, o espírito da pessoa sai. Por isso aquele corpo fica sem vida. E assim como está escrito lá no livro de Gênesis, conforme Deus falou com Adão, porquanto você veio do pó, para o pó você vai voltar. Deus falou isso se referindo à morte. Portanto, esse nosso corpo físico é apenas aquilo que o apóstolo Paulo também chama de o templo do Espírito Santo, a nossa habitação terrena, o nosso tabernáculo terrestre, ou seja, a nossa alma, o nosso ser espiritual, ele habita nesse corpo físico, mas quando acaba o nosso período de peregrinação nessa terra, esse corpo físico, ele vai ficar aqui. A nossa alma vai ser retirada do nosso corpo, ela vai sair do nosso corpo e o corpo fica para trás. Então nós entendemos claramente a grande diferença, a grande distinção e oposição entre o mundo invisível e o mundo visível, entre esse nosso mundo e entre o reino de Deus. E nós entendemos muito bem que tudo o que é desse mundo é passageiro e fica para trás, até mesmo o nosso corpo. E aqui no versículo 20, capítulo 3 de Filipenses, o apóstolo Paulo está falando que a nossa cidadania, porém, está nos céus. Então ele está falando que nós temos uma origem, nós temos um lugar de habitação que está nos aguardando. Ele diz que nós somos cidadãos. O que é um cidadão? Cidadão é uma pessoa que pertence a um grupo de pessoas, a um conjunto de habitantes de uma cidade. E por natureza, os habitantes de uma cidade, de uma localidade, eles têm uma mesma cultura, eles têm semelhanças, eles têm características parecidas, comportamentos semelhantes, eles têm um governador, eles têm pessoas que se relacionam
com um propósito específico. E assim acontece no reino de Deus. No reino de Deus, nós temos o nosso rei, que é o Senhor Jesus Cristo. A própria Bíblia vai nos dizer que ele é o Senhor dos senhores. Portanto, apesar de estarmos vivendo nessa terra como peregrinos de forma passageira, o nosso Senhor não é dessa terra. O nosso Senhor, ele habita na eternidade. Ainda que nessa terra nós temos autoridades para estarmos submissos a elas. Inclusive o apóstolo Paulo nos ensina, e está lá em Romanos capítulo 13, que toda autoridade é constituída por Deus. E quem resiste à autoridade, ou seja, quem se rebela contra a autoridade, está se rebelando contra o próprio Deus. Portanto, falando essas coisas, eu estou pensando em algo aqui, não é tão simples, não é tão fácil ser um cristão, ser um cidadão dos céus, porque nós precisamos administrar duas naturezas, a natureza física terrena e a natureza espiritual celestial. Nós temos que ter sabedoria para lidar com as coisas desse mundo, com as coisas dessa terra, e também precisamos de sabedoria para lidar com o reino de Deus, com as coisas espirituais. Precisamos de sabedoria para administrar tudo, porque um dia Deus também ele vai nos trazer, ele vai nos pedir satisfação de todas as coisas. Nada nos pertence, até mesmo as coisas espirituais. Os dons espirituais que você tem, que você recebeu de Deus, que eu tenho, que eu recebi de Deus, eles não são meus, eles pertencem a Deus e eles foram nos dados para que nós venhamos trabalhar em favor da Igreja de Cristo, contribuir com o crescimento, com o avanço e com a manutenção do reino do Senhor. É para ajudar o nosso próximo. Ali na parábola dos talentos, nós vemos uma demonstração disso. As coisas, tanto físicas quanto as espirituais, não nos pertencem. Elas pertencem ao nosso Senhor. E nós precisamos de muita sabedoria para produzir bons frutos para o reino de Deus, tanto nas coisas materiais quanto nas coisas espirituais. Então nós precisamos sempre estar ligados nesse pensamento, nesse raciocínio que o apóstolo Paulo nos deixou e está registrado em Filipenses capítulo 3, versículo 20. A nossa cidadania, porém, está nos céus. Nós temos uma missão para cumprir nessa terra. Por isso estamos habitando neste mundo. Mas a nossa cidadania não é aqui. Nós não somos daqui. Estamos nesse mundo, vivemos nesse mundo, nascemos nesse mundo, habitamos nesse mundo, mas nós não pertencemos a esse mundo. Isso significa que temos uma natureza celestial, uma natureza espiritual. Por isso nós devemos nos lembrar daquilo que o apóstolo Paulo escreveu. Ele disse o seguinte: sejam meus imitadores, assim como eu sou um imitador de Cristo. Precisamos seguir as pisaduras de Jesus, os exemplos de Jesus, amar como Jesus amou, perdoar como Jesus perdoou, ensinar como Jesus ensinou, curar como Jesus curou, libertar como Jesus libertou, interagir com as pessoas como Jesus interagiu, ter um bom relacionamento e intimidade com o Pai, assim como Jesus teve um bom relacionamento e intimidade com o Pai. Essa deve ser a nossa natureza, pois, conforme eu já falei, o cidadão, uma pessoa que é cidadã, ela tem algo em comum com as pessoas, com os habitantes de uma cidade. E nós devemos ter algo em comum com o reino celestial, principalmente com o nosso Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos tomar cuidado com outra coisa. Nós não devemos nos embaraçar, nos confundir, perder o nosso tempo
e até mesmo ter cuidado para não nos desviar do caminho do Senhor por causa das coisas desse mundo. O apóstolo Paulo também nos chama de guerreiros, guerreiros do Senhor Jesus Cristo. E aquele que milita a boa causa do Senhor, a boa causa do Evangelho, ele não se embaraça com as coisas do mundo. Uma pessoa, um militar, ele vive para servir o seu exército, para servir o seu quartel, para servir o seu general, para servir a sua pátria. Nós também, que somos cristãos, devemos viver para servir a nossa pátria, que é uma pátria celestial. Devemos viver para servir ao nosso Senhor. Portanto, você precisa fazer uma análise. Se porventura você tem se envolvido com alguma coisa que te tira do propósito para o qual o Senhor lhe chamou. E quem sabe você já não até está envolvido, e quem sabe você não parou de fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer nessa terra por causa de coisas desse mundo. Agora você está tendo o momento e a oportunidade de reconhecer a sua falha e os seus erros e pedir a Deus perdão pelos seus pecados, abandonar as suas práticas que não agradam a Deus e seguir aquilo que Deus requer para a sua vida. Em 1 João capítulo 1, versículo 9 está escrito: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então não se embarace com as coisas desse mundo. Não se esqueça que um dia nós vamos ressuscitar, após a nossa morte nós vamos ressuscitar. E cada pessoa vai ter, entre dois, vai ter um destino. Ou vai para o sofrimento eterno, ou vai para a vida eterna. Vai para a sua pátria celestial. Antes de Jesus morrer, ele falou com seus discípulos: eu estou indo para o Pai. Eu vou preparar lugar para vocês. Depois eu voltarei e os levarei comigo. E onde eu estiver, vocês estarão comigo. Veja que promessa maravilhosa. Tantas pessoas desejando ter experiências com Jesus Cristo, receber visitações de Cristo ou ser arrebatadas até Cristo. E após a nossa ressurreição, nada disso será necessário, porque Ele próprio falou que estará conosco para todo sempre. E onde Ele estiver, nós estaremos com Ele. Mas para isso é necessário que nós venhamos crer na palavra dEle, nos esforçar para viver conforme a palavra dEle, permanecer em obediência ao Senhor, negando as nossas próprias vontades, negando as coisas, os prazeres e as tentações desse mundo para agradar ao Senhor e também buscando cumprir aquilo que Ele nos chamou para fazer. E o apóstolo Paulo ele diz aqui: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Aqui na segunda parte desse versículo 20, no capítulo 3 de Filipenses, o apóstolo Paulo fala que de onde esperamos um Salvador, ou seja, nos céus, de lá virá um Salvador. E nós aguardamos esse Salvador e nós sabemos muito bem que é o Senhor Jesus Cristo. Talvez você esteja se perguntando: por que Salvador? Salvar de quê? Eu fiz uma ilustração uma vez em um dos meus vídeos e eu vou falar aqui mais uma vez algo parecido. Uma pessoa está nadando na beira da praia, está nadando no mar e de repente ela se sente puxada de uma força que ela não consegue ter controle, a força das águas, a correnteza marítima. E as ondas começam a puxar aquela pessoa. E aquela pessoa, por ela não ter preparo, não ter conhecimento, ela começa ali do jeito que ela pode, da sua maneira, ela tenta nadar, começa a dar braçada e começa a ficar fraca e começa a vir pensamentos de preocupação, desespero e começa a perder a confiança e começa a se debater e se vê em perigo e começa a afundar, engole água e vai batendo e sai para fora e tenta gritar socorro e levanta a mão. O que está acontecendo com essa pessoa?
essa pessoa está em perigo. Essa pessoa está presa nas águas. Essa pessoa, ela tem forças, mas as forças dessa pessoa não são capazes de libertar, de salvar a si própria. Mas nessa ilustração, existe uma outra pessoa, uma outra figura. A figura de um homem que está lá, em cima de uma base, de mais ou menos uns 4, 5 metros de altura, e ele consegue com seu binóculo ver toda a extensão da praia ao seu redor. E ele é um salva-vidas, ele tem uma função, uma profissão. A função dele é salvar as pessoas que estão se afogando, que estão perdendo a sua vida. E esse salva-vidas, imediatamente, ele corre em direção à água e nada velozmente até alcançar aquela pessoa. E ele, ainda em tempo, ele alcança essa pessoa e retira essa pessoa para fora. O que este homem fez? O que este salva-vidas fez? Ele salvou uma vida da morte. Ele salvou essa pessoa nessa ilustração, ele salvou essa pessoa da morte. Ele evitou que ela perdesse a sua vida ali, sendo afogada pelas águas. É isso que Jesus Cristo fez na minha vida. É isso que ele fez na sua vida. Se você já pertence ao Senhor e se você ainda não pertence, entregue sua vida a ele, porque é isso que ele quer fazer e vai fazer na sua vida. Se você crer em Deus, crer no Evangelho de Cristo e crer no Senhor Jesus Cristo. Ele veio para te salvar, conforme está escrito em João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, não se afogue no pecado, não seja lançado por toda a eternidade no lago que arde em fogo e enxofre, sofrendo dia e noite, aonde há choro, ranger de dentes e não há alívio algum. Jesus Cristo morreu e ressuscitou para te livrar desse lugar e para que você tenha vida eterna na presença de Deus, na presença do Senhor Jesus Cristo, sem sofrimento, sem dor, sem tristeza, sem traição, sem sofrimento, sem inveja, sem adultério, sem corrupção, sem doença, sem pobreza, sem qualquer tipo de mal. É essa promessa que Deus tem para nós. Estaremos habitando eternamente na presença do Senhor. E conforme eu estava falando antes, o apóstolo Paulo falou que de lá, do reino celestial da eternidade, nós aguardamos, esperamos ansiosamente um Salvador. Agora você entende por que Jesus Cristo é chamado de Salvador. De que ele nos salva? Ele nos salva dos nossos pecados, porque os nossos pecados nos conduzem para a perdição e o sofrimento eterno. Os nossos pecados, eles fazem separação entre nós e o nosso Deus. Eu vou tentar abrir rapidamente aqui para você ler isso que estou falando. Está relatado lá em Isaías. Eu não sei se eu vou conseguir achar a referência, eu já achei. Isaías capítulo 59, versículo 1. Vejam, o braço do Senhor não está tão curto que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Eu li essa referência aqui para te mostrar que os nossos pecados nos afastam de Deus. Os nossos pecados e a amizade com o mundo, você conformar com o sistema desse mundo que contradiz a palavra de Deus, tudo isso aí te constitui automaticamente um inimigo de Deus, um rival de Deus. E quando Jesus vem, você crê no Senhor Jesus, crê na palavra do Senhor Jesus, você aceita a palavra de Deus e muda o seu estilo de vida, começa a viver conforme aquilo que Deus tem para você. Dessa forma você se reconcilia com Deus, você se torna filho de Deus, amigo de Deus, e assim o pecado não tem poder de te lançar
no sofrimento eterno, que é uma das maneiras de se manifestar a ira de Deus. Então, eu vou ler mais uma vez o versículo 20 no capítulo 3 de Filipenses. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então se lembre disso. Nós vivemos, nós nascemos nesse mundo, crescemos nesse mundo, estamos nesse mundo, vivemos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Um dia Jesus vai voltar e nos levar para a nossa pátria celestial. Então, não perca o seu tempo com as coisas desse mundo e busque as coisas que vêm de Deus, conforme está escrito em Colossenses capítulo 3. Portanto, agora que vocês já ressuscitaram com Cristo, pensem nas coisas que são de cima e não nas coisas que são dessa terra. Portanto, você precisa esperar ansiosamente pelo Senhor Jesus. Pensar constantemente nas coisas de Deus e nas coisas que vêm de Deus. Então, meu irmão e minha irmã, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, fique à vontade para deixar aí os seus comentários e pedidos de oração e compartilhe nos seus grupos para que mais pessoas sejam abençoadas pela palavra de Deus. Então, muito obrigado por mais uma visita ao canal A Porta Estreita. Até o próximo vídeo e que Deus continue te abençoando.